Nessa aula nós vamos discutir o ferromagnetismo, como a gente veio discutindo nas aulas passadas, só que agora numa perspectiva de transições de fase. Então, primeiramente, como a gente viu nas aulas passadas, a gente pode separar os materiais de acordo com a sua resposta magnética. Então, tem uma classe de materiais que não possuem nenhum ordenamento magnético na ausência de campo, enquanto que tem outros materiais que têm ordenamento magnético mesmo na ausência de campo. Tem três tipos de materiais, como a gente viu. E nota que eu estou tomando cuidado de de separar em ter ordenamento magnético ou não, mas eu não estou falando diretamente em ter magnetização, porque o antiferromagneto, por exemplo, ele tem um ordenamento magnético, claro, né? Porque dado um spin, dado um dos sítios da rede com momentos de polo magnético, os vizinhos vão ter orientação contrária. No entanto, o antiferromagneto não tem magnetização espontânea. Já o ferromagneto e o ferrimagneto, eles possuem magnetização espontânea mesmo na ausência de campo. Podem possuir, pelo menos, como a gente viu na aula passada. Você tem que manter o material para que eles venham apresentar. Mas o fato é que eles podem apresentar, enquanto que o paramagneto e o diamagneto não vão apresentar nenhuma magnetização, nunca, nem ordenamento magnético, na ausência de campo externo. Apenas quando se aplica o campo é que eles vão responder se ordenando. Agora, uma das primeiras coisas que a gente queria chamar a atenção é o seguinte: se está uma temperatura muito alta, todos os materiais eles são necessariamente apenas de dois tipos. Ou eles são diamagnetos ou eles são paramagnetos. Se mesmo você pegar um ferromagneto ou um ferrimagneto, você vai aumentando a temperatura deles, em algum momento eles vão deixar de apresentar ordenamento magnético espontâneo. Isso é intuitivo, porque, afinal de contas, quando você faz a temperatura ficar cada vez maior, o papel das agitações térmicas fica cada vez maior. E ela está favorecendo aí a você desordenar, você quebrar qualquer espécie de alinhamento que pudesse haver no seu material. Na realidade, quando você vai aumentando a temperatura, em nenhum momento os ferromagnetos vão poder virar diamagnetos. Nem os antiferromagnetos e nem os ferrimagnetos. Porque todos esses materiais que têm ordenamento magnético, eles possuem momentos de polo magnético internos. Ou seja, pode ser formado por átomozinhos ou moléculazinhas que possuem momentos de polo magnético. Então, quando você quebra o ordenamento, eles vêm necessariamente a se tornar paramagnetos. Então, o que a gente vai estudar nessa aula é que há uma transição de fase de materiais paramagnéticos para ferromagnéticos, né? E isso depende da temperatura em que você está. Então, nosso objetivo nessa aula é aprender a quantificar essas observações que a gente está fazendo aqui no início, de maneira que vocês possam, em particular, prever para que temperatura vai haver essa transição. Para começar com uma pequena motivação, vamos novamente, como a gente veio considerando nas aulas anteriores, considerar que a gente tem um sistema em que os momentos de polo magnético estão presos em sítios da rede, e a gente aqui nessa aula, para fazer uma análise quantitativa, vai se restringir a materiais unidimensionais, tá? E aí, ou seja, a nossa rede é uma cadeia linear, e em cada sítio da rede eu vou colocar um spin. E a ideia é a seguinte: se você está para uma temperatura fixa, como vocês viram no curso de termodinâmica, o estado de equilíbrio vai ser aquele que vai minimizar a energia livre de Helmholtz, ou seja, que é obtida a partir da energia interna subtraindo temperatura vezes entropia. Então, imagine que a gente esteja, por exemplo, com material ferromagneto. O ferromagneto vai ter J positivo, como a gente viu, e o estado de mais baixa energia vai ser com todos os spins alinhados. Agora, todos os spins alinhados é um estado com entropia muito baixa, certo? É muito mais baixa, por exemplo, do que esse estado que está ilustrado aqui, que os spins estão desordenados. Então, a ideia é que quando você tenta minimizar a energia, você acaba também produzindo estados que têm uma entropia baixa. Então, eu fiz essa observação para o ferromagneto, mas ela vale também para os outros, vale para o antiferromagneto também. Porque, embora você no antiferromagneto tenha os spins anti-alinhados, esse ordenamento ele faz com que você tenha poucos microestados compatíveis com o seu estado macroscópico. E aí, por causa disso, você tem uma entropia muito baixa, muito menor do que esse estado que está ilustrado aqui em cima. Então vamos pensar da perspectiva de termodinâmica. Você quer minimizar a energia livre. O que seria o melhor dos mundos para você? Seria buscar um estado que ao mesmo tempo minimiza a energia e maximiza a entropia. Esse é o paraíso, porque aí você estaria fazendo essa energia de Helmholtz ficar a menor de todas possíveis. Toda transição de fase nasce de uma competição. E a competição aqui é justamente que para você minimizar a energia, você acaba minimizando também a entropia. E o árbitro dessa competição vai ser a temperatura.
Então, imagina, por exemplo, que você esteja a temperatura zero. A temperatura zero, minimizar a energia de livre de Helmholtz é equivalente a minimizar a energia interna. Então, tudo bem que os estados ordenados tenham um pouco de entropia, isso não importa, porque o fato é que eles têm menor energia e isso vai determinar que esse é o estado que o sistema vai ocupar. Por outro lado, quando você vai aumentando a temperatura, o que acontece é que cada vez mais a entropia vai ficando relevante. E aí, chega uma temperatura a partir da qual, para você minimizar o F, vale a pena você começar a ir para estados que não estão mais perfeitamente ordenados, mas que começam a ter alguma desordem, de maneira a que você, com isso, aumente um pouquinho a entropia também do seu sistema. Então, essa é a competição que está em jogo. Na realidade, toda transição de fase tem alguma competição envolvida. Se você for estudar a transição que leva gelo para água líquida, também vai ter uma competição envolvida. No entanto, esse assunto que a gente está estudando aqui do ferromagnetismo, ele é um dos casos modelares para se estudar a transição de fase, porque estudar a transição gelo-água, por mais que seja a transição que a gente está acostumado desde criancinha, essa transição é muito mais difícil de descrever do ponto de vista físico. Então, tanto que quando você vai fazer curso de termodinâmica e estudar a transição de fase, muitas vezes você começa estudando justamente uma cadeia de spins, porque é um sistema que tem toda a física da transição de fase, mas ainda mais direta, mais limpa. Tá? E aí, então, a ideia é justamente essa que está relatada aqui. Para temperaturas baixas, a entropia importa pouco, mas para temperaturas altas, o efeito dominante da entropia. E essa competição é que vai dar origem aí à transição de fase. Então, a gente, na próxima parte dessa aula, vai quantificar as observações que a gente fez nesse primeiro vídeo, para a gente tentar, entre outras coisas, descobrir qual é a temperatura que vai fornecer para você a transição de fase. Isso, claro, vai depender do material.